Todos já estiveram aqui, então não preciso explicar o que é metanoia, né? Vocês lembram desse quadro aqui? E esse quadro nós vemos trazendo ele desde o início, certo? Desde Paulo vai explicando o Evangelho, detalhe por detalhe, o que Deus realmente, o plano de salvação, que ele vai chamar nessa parte que a gente vai ler hoje, ele vai chamar do mistério. O mistério não é uma coisa oculta, mas não era, foi uma revelação que ele foi fazendo ao longo do tempo, falando do Messias que vinha, e aí o Messias veio, e nós pudemos saber realmente a vontade, a palavra de Deus de uma forma mais profunda, através de Jesus, o Deus encarnado. E Paulo vai fala do problema do homem, da solução de Deus, que é o cerne do Evangelho, Jesus, a cruz como centro, né? E a gente precisa disso, porque a justiça de Deus e o amor de Deus é um ponto, uma tensão que existe naquilo que Deus gostaria de ver realizado e executado no mundo e aquilo que Ele vê. E essa tensão entre justiça e o amor. Aquele que sabe e que por sua própria natureza tem que punir o pecado, com aquele que por amor quer perdoar o pecador, quer salvar o pecador. E dessa tensão surge no meio a cruz. Amém? Esse é o centro do Evangelho. Isso é que é tão difícil para o mundo entender. E a gente vai poder falar um pouco disso. Nós vamos perceber pela leitura do que a gente vai fazer, dos versículos 17 a 27, se você quiser ler aí a segunda parte, se você quiser abrir na tua Bíblia, ou acompanhar aqui conosco, nós vamos perceber que Paulo ainda tem uma última preocupação. Ele ainda tinha uma preocupação, ele falou tanto, falou tudo isso daqui que a gente viu. E agora a gente está ali no finalzinho, nas conclusões, né? Como pastor consciente, também eu tenho essa preocupação, quanto à preservação da saúde espiritual daqueles irmãos, daquelas casas-igreja. Imagina as casas-igreja que estavam ali dispostas ao longo da cidade de Roma, da grande capital, né? E Paulo fala, puxa, como é que eles vão se manter firmes? Como é que eles vão se manter íntegros, né? A igreja tem um inimigo, e Paulo vai citar nesse trecho esse inimigo, e o inimigo da igreja é Satanás. A gente não gosta muito de falar dele. E é interessante que Paulo passou 15 capítulos sem mencionar ele, falando dos efeitos dele, mas sem mencionar. E é correto isso. Dá o valor que ele tem, no lugar dele. Mas ele é o nosso inimigo. E Paulo vai mencionar. Todo cristão que conhece o mínimo do Evangelho sabe que não pode baixar a guarda. Pensa na luta de boxe. A gente estava interagindo com o mundo. Cuidado, não abre a guarda, né? Mas o que acontece quando o inimigo usa pessoas de dentro da igreja, de dentro do que a gente chama do evangelicalismo, do cristianismo? E essa era a preocupação de Paulo nesse momento aqui, porque a gente costuma andar de baixa guarda, ou seja, de guarda baixa, dentro de casa, não é? Você não anda dentro da tua casa assim, né? Espero que você não tenha um ambiente tão ruim em casa que você tenha que andar assim, né? Normalmente, quando a gente entra em casa, a gente tira... Isso, a gente falou de um legado ruim da pandemia. Acho que um legado bom da pandemia, pelo menos para nós, foi o negócio de largar o sapato na porta de casa e entrar de chinelo. Algumas casas mesmo sem chinelo, né? Mesmo descalço. Então, é mais ou menos isso. Você chega em casa, põe teu chinelo e tal. Não é lugar que você está esperando facada. E isso era a preocupação que Paulo tinha. Cuidado, você pode levar facada dentro de casa. Esse é o tema que está no coração de Paulo, que nós vamos refletir hoje. Amém? E eu queria dar um título para essa nossa reflexão, que é esse: um alerta em favor da unidade. Um alerta em favor da unidade. Eu queria convidar vocês para ler. A gente não vai ler todo o texto, porque Paulo, na verdade, divide ele em 3. Eu queria ler do 17 até o 20, que é a parte da preocupação, é a parte mais central. Nós vamos gastar mais tempo nela, investir mais tempo nela. As outras são
só para completar aquilo que Paulo traz. Amém? Então, diz assim o texto a partir do versículo 17. Deixa eu tomar um golinho d'água. Eu estou vendo essa água aqui, o copinho do Flávio aqui está me dando mais sede. Então, deixa eu tomar. A partir do versículo 17, então, diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés, dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero entregar esse momento a Ti. Quão importante, Pai, é esse alerta que Paulo faz. Nos ensina, Senhor. Nos mostra a Tua vontade. Espírito Santo, tenha liberdade de falar ao nosso coração nessa manhã. Que o inimigo não tenha nenhum direito aqui, porque o direito aqui é só Teu, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja de Roma era uma igreja estratégica. Como a gente percebeu, a própria história mostra que a igreja de Roma acabou sendo o centro, dali o cristianismo fluiu, vamos dizer assim, né? Mas também era uma igreja vulnerável a divisões e falsos ensinos, como na verdade qualquer igreja é. A gente não está imune a isso hoje, né? E o apóstolo então mostra ao longo desse trecho aqui, final, 3 antídotos, e é o que a gente vai ver contra esse engano. Ele fala, o primeiro antídoto é a vigilância, o segundo é a comunhão, e o terceiro é a adoração. São esses 3, vigilância, comunhão e adoração. E eu queria que a gente visse esses 3 antídotos. Eu estou dando esses títulos aqui para cada um deles, para que a gente possa seguir o texto. O primeiro deles é um alerta máximo contra os enganadores, como parte da vigilância. O segundo é honra aos cooperadores, como parte da comunhão. Paulo vai honrar todas as pessoas que estavam com ele ali. E um último é a glória ao Deus do Evangelho, como parte da nossa própria adoração. Amém? Então, vamos ver o que o Senhor nos diz aqui. Então, primeiro é o alerta máximo contra os enganadores. E eu entendo que para a gente primeiro chegar naquilo que acontece dentro da igreja, a gente tem que olhar para o que está acontecendo fora. E eu me deparei com essa frase essa semana, de um colunista norte-americano que escrevendo, foi em 2009 que ele escreveu uma matéria sobre o que estava acontecendo na Inglaterra, que está explodindo agora, né? Não sei se vocês viram, esse fim de semana explodiu lá milhões de pessoas na rua na Inglaterra, justamente por alguma coisa que ele acusava. E ele usou essa frase que para mim diz muita coisa. Ele falou: quanto mais uma sociedade se afasta da verdade, mais odiará aqueles que a expõem. Vou repetir. Quanto mais uma sociedade se afasta da verdade, mais odiará aqueles que a expõem. Não sei se eu sei ler o nome dele. Selwyn, tá certo, Elisa? Por favor. Selwyn Duke. Bonito, né? Selwyn, alguma coisa assim. Ele ainda é vivo, ainda escreve. Parece aumentar a cada dia esse ódio por aqueles que proclamam a verdade, que falam sobre ela ou simplesmente a defendem. São taxados daqueles que falam verdades inconvenientes, e que divulgam discursos de ódio ou uma fala fascista. E aí resta a vontade de silenciá-los, de qualquer jeito, da maneira que seja. E isso foi o que aconteceu essa semana.
com um irmão nosso, Charlie Kirk, assassinado. Última vítima do ódio, pelo menos, que a gente tem notícia. E é muito triste quando a gente vê que a rede mais ainda, infelizmente, eu digo isso aqui de púlpito, e vocês sabem o que está no meu coração, que mais ainda vista e ouvida no nosso país, deu essa notícia dizendo que foi morto um ativista de extrema-direita. Um ativista de extrema-direita. O que o Charlie Kirk fazia? Ele ia para as universidades, desde os 18 anos, e ele era um apologista. Ele defendia a verdade. E ele conseguiu, ao longo desses anos, tirar das mãos do engano, sei lá, milhares talvez de jovens, que começaram a pensar. E o convite deles era: pense, use a sua mente, que existe um Deus, e esse Deus diz isso. Esse era o trabalho dele. Ele foi taxado de um ativista de extrema-direita, pela nossa mídia. Então, é interessante porque essa realidade não passou despercebida do Paulo. E Paulo falou, ele começa a carta, se você lembrar, se você tem boa memória, no capítulo 1, Romanos 1, na segunda parte do versículo do capítulo 1, ele vai falar justamente disso. Ele fala que a ira de Deus era revelada dos céus contra a impiedade e contra a injustiça dos homens, que suprimem a verdade. Olha a verdade aí. Suprimem a verdade pela injustiça. Quando você tira Deus da existência, que verdade você vai defender? Né? 2 Timóteo, um pouco mais para frente, ele vai usar uma frase que é muito legal, eu tirei aqui para a gente não gastar tempo, mas ele fala que virão tempos que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, buscarão mestres para si mesmos. Né? Será que a gente já está nesse tempo? Eu acho que a gente está vivendo esse tempo. E é interessante porque eu ouvi também de um pensador essa semana, essa frase que a gente conhece há tanto tempo, Jeremias 17:9, que fala: o coração humano, e eu estou falando aqui na versão transformadora, né, NVT, fala assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto ele é mau? Interessante. As Almeida fala que o nosso coração é extremamente corrupto. E a nossa NVI, né, a Bíblia que a gente tem aqui, fala que a sua doença é incurável. Né? Ela não fala disso, ela fala que sua doença é incurável. O que é que a gente pode dizer, então, como cristãos, se a gente tem Jesus no coração? O mundo está doente. Vocês conseguem sentir isso? O mundo está doente. E a doença do coração. É uma doença do coração. A Bíblia chama essa doença de pecado. Quando a gente tem consciência, a gente olha alguns, qualquer aí, políticos e tudo mais, influenciadores, mídias, você consegue ver claramente o pecado. Né? Por que eles estão tomando aquela posição? Por que eles têm tanto ódio? Por que reagem de tal maneira? Isso é o mundo que a gente está vivendo. Então, todo cristão sabe, todo cristão consciente sabe qual é o remédio. Que o único remédio capaz de curar essa doença do coração é o quê? Jesus. Amém? Esse é o remédio. E por isso caminha no mundo devidamente alerta contra os ataques que vêm por aí. Ok? A gente sabe como é que é. Contra aqueles que ainda não provaram desse maravilhoso remédio, que é Jesus, que se resistem. E, infelizmente, todos nós conhecemos vários que resistem. Não é? Vários que resistem. Portanto, caminha com a guarda alta para se proteger dos golpes dos que vêm de fora, do mundo, como a gente costuma chamar, a Bíblia chama. Mas os seus braços costumam relaxar, como eu falei, porque vem de dentro, e dentro do próprio contexto cristão, às vezes dentro da própria igreja. E essa é a preocupação de Paulo.
Quando ele fala aqui no versículo 17, recomendo-lhes, irmãos, a NVI fala assim, recomendo-lhes. Se você vai ver na área, usa uma palavra um pouquinho mais forte, fala rogo. E essa palavra no grego é parakaleo, é a mesma palavra que tem em 12:1, quando ele fala, por favor, né, eu rogo a vocês que vocês se apresentem como um sacrifício vivo, santo e agradável. É o mesmo termo que ele usa aqui. Então é como se estivesse falando um apelo, meu último apelo a vocês, tá? Irmãos, tomem cuidado, tomem cuidado. Uma palavra de advertência, estejam alertas com alerta máximo, mas contra o quê? Contra aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino. A Ara vai falar contra a doutrina. Tudo isso que ele vem falando, lembra aquele gráfico lá? Tudo aquilo que a gente falou era doutrina, que é o Evangelho. Que é o Evangelho. Todos que vão contra isso. E por que eles são tão perigosos? Por que ele está chamando para a gente também ficar de guarda alta dentro de casa? É mais ou menos isso que ele está falando, né? Vocês conhecem o termo fogo amigo? Fogo amigo, né? Esse termo vem do exército. Quando você tinha uma tropa e de repente você estava preocupado ali na trincheira com o que estava acontecendo lá na frente, mas tinha gente aqui vestido com o mesmo uniforme, metendo fogo na turma. Então é disso daí, fogo amigo. Então, são tão perigosos porque eles vêm de dentro. Como eu já disse, alerta contra o que vem de fora é fácil, mas com o que vem de dentro é bem mais complicado. Como é que Paulo fala disso? Colocam obstáculos contra o próprio ensino. Se nós pudéssemos criar uma parábola aqui rapidinho, sem querer fugir muito, sobre as 4 operações na matemática, a gente poderia dizer que Deus ama pelo menos 2 delas, a adição e a multiplicação. A gente vê lá em Atos, no começo, né? Fala, ó, Deus, o povo ia crendo e Deus ia acrescentando e adicionando aqueles que iam sendo salvos. Um pouquinho mais para frente ele fala que a palavra crescia e se multiplicava. A mesma palavra que ele usa lá para Adão e Eva, fala, cresçam e multipliquem-se. Então Deus ama essas 2 operações. A terceira operação, a subtração, ele usa de vez em quando como efeito profilático, ou seja, curativo ou preventivo. E a gente sabe disso, ao longo do tempo. Procurando essas coisas, que eu lembro daquele de Corá, lembra? Quando estava lá Moisés e Arão no começo, e uma turma lá, chefiada por Corá, mais ou menos umas 200 pessoas se rebelaram contra a liderança de Moisés. Não, se você faz, a gente também pode fazer. E Deus falou, vamos limpar a área aqui. E diz que eles pararam na frente das tendas, uma coisa impressionante, diz que a terra abriu e eles e fechou. Deus subtraiu. Ele não deve amar a subtração, mas ele usa. Mas a palavra diz que ele odeia a divisão. Você vai achar falando que ele detesta ou que ele abomina, uma palavra muito mais grossa, né? Lembra aquilo lá? 6 coisas eu tolero, né? 6 coisas eu não gosto, mas uma eu detesto. E no final é aquele que causa divisão no corpo. É isso que está aqui. Amém? E ele segue então, e que mais que ele vai falar aqui? Né? Causam essas divisões. Naquele tempo, de quem Paulo estava falando? No tempo de Paulo, existiam, logicamente, sempre existiram vários outros lá, os agnósticos e tudo mais, que questionavam a divindade de Jesus. Mas certamente o grupo mais forte eram os judaizantes. Né? Quem eram os judaizantes? Eles eram o maior risco, por quê? Eles eram em boa quantidade dentro da igreja, né? Eles eram teologicamente sólidos, eles nasceram aprendendo a Bíblia, né? Eles conheciam, os outros, os gentios, nunca tinham aprendido nada, estavam aprendendo aquelas coisas, não tinha ainda o Novo Testamento, não existia, portanto, né? O Novo Testamento assim, então eles viviam daquilo que os apóstolos tinham ensinado, das cartas e tudo mais, por isso as cartas de Paulo eram tão importantes, né? Então os judaizantes eram fortes, sólidos, falavam umas 3 palavras lá em hebraico, o pessoal, né? Então, e eles estavam ali, eles eram sólidos, eles tinham vivência nessa disputa, porque eles viveram desde os 13 anos que eles frequentavam sinagogas, então eles tinham o traquejo religioso, vamos falar assim, tá? Mas qual era o problema? Eles estavam com o coração contaminado.
Para eles, o evangelho da graça não era suficiente. Precisava ser acrescido de exigências humanas. A lei cerimonial, a circuncisão, as festas, pelo menos as 3 festas maiores anuais. Eles deviam ainda incentivar os gentios a ir até Jerusalém pelo menos uma vez no ano, aquelas coisas, né, que eles faziam. Então, Paulo passou, é interessante aqui, só um parênteses, Paulo passou o capítulo 14 e boa parte do 15, falando, olha, essas coisas que nem comida, né, eles deviam ter esse problema de comer só comida kasher e tal. Paulo falou, deixa isso para lá. Mas isso eram coisas que Paulo entendia como não essencial, coisas de costume, não era problema. Mas aqui existia problema crucial, essencial, problema doutrinário, parte da essência do Evangelho. Por isso a advertência de Paulo deixa praticamente como sua palavra final aqui, né, para eles não esquecerem. E o que Paulo, então, o que estava acontecendo, o que a gente pode dizer que está acontecendo na igreja hoje? Qual a comparação que a gente pode fazer? Até existem judaizantes hoje, mas não são maioria, não é o problema. Existe ainda esses que querem dividir a igreja por causa disso. Mas em ambos os casos, o Evangelho de Cristo deixa de ser suficiente ou é distorcido. Vários nas últimas décadas surgiram. Você deve lembrar que você está só teologia da libertação, por exemplo, mais no veio católico, né? Trocando o Evangelho por obra social. No mundo evangélico, a missão integral da igreja foi muito defendida. Hoje tem alguns defensores, não vou nomear nenhum deles, mas muito defendida ainda, que é a versão da teologia da libertação crente, ou seja, evangélica. Mas é mais do mesmo. Depois, a teologia da prosperidade, que está aí causando, né? Eu sou próspero. Gente, que promete trocar riquezas em troca da fé e boas obras. Mas talvez o mais sutil, no meu entender, e o mais perigoso, justamente por ser sutil, é o que nós podemos chamar da teologia progressista, que está entrando de uma forma assim bem, né? Que faz mais ou menos um reducionismo do Evangelho, né? Eu marquei uma coisa aqui, um reducionismo gourmet, porque é chique. É chique. E as igrejas costumam ficar bem cheias, porque é agradável, né, ao Evangelho, e abandonam a sã doutrina. Então, aquilo que eu falei da tensão que existe entre justiça e amor, as duas características mais importantes do caráter de Deus, vamos falar assim, a tendência deles é apagar uma delas, como se estivesse rasgando o Evangelho no meio. Porque se Deus é amor, imagina se vai mandar alguém para o inferno. Isso foi dito faz poucos meses por um grande pastor aí, líder, que é muito mais eloquente que eu, provavelmente conhece muito mais da Bíblia do que eu, e é uma pena ver ele falando dessas coisas, né? Mas esse é o mundo. Então, qual a orientação de Paulo? Afastem-se deles. Um corte tramontina. Radical. Fiquem longe deles. Evitem essas pessoas, esses pregadores, esses líderes, porque não era o pessoal café pequeno. Já na época de Paulo, eles chegavam, imagina, lembra que a gente falou de Priscila e Áquila? Chegou um momento que esses cristãos judeus, eles foram convidados a sair de Roma. Quando Cláudio morre, eles começaram a voltar. E foram entrando nas igrejas, indo lá na casa, tal. E aí, mas olha, qual é a fé de vocês? Ah, não, eu sei isso desde pequenininho, né? E assim eles vão fazendo as cabeças das pessoas, né? Então, Paulo falou, corta, seja radical. Por quê? Porque a consequência é perder o alvo, errar o alvo, afastar-se da fé verdadeira. Amém? Infelizmente, muita gente está andando nesse caminho. O que mais Paulo fala, então, desses líderes, desses homens? Ele fala, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, ou seja, elas têm a motivação errada. Jesus já ficou fora da equação deles. Nosso Senhor
mas a seus próprios apetites. As Almeida fala, vai servindo o próprio ventre. Ou seja, eu lembro do João, quando era pequenininho, que tinha aquela, na Avenida Pompeia, lá, que quando descia lá, dá um frio nas partes baixas, né? Hoje não pode mais, tem tanto radar ali que você tem que descer ali a 30 por hora, perdeu a graça. Né? Mas então, essa sensação, né? Isso que as Almeida falam, estão servindo o próprio ventre. Aqui fala os próprios apetites, ou seja, buscam os interesses próprios. E qual é o interesse? Dinheiro pode ser, mas fama, poder, domínio, estar na mídia. É isso que eles buscam. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações mais ingênuos, os corações dos ingênuos. Palavras suaves. Bajulação. Falam o que as pessoas querem ouvir, não o que o Espírito os inspiraria a dizer. Cuidado com aqueles que massageiam o ego, daqueles que, na verdade, precisam de arrependimento e de fé em Jesus. Eu escutei essa frase, vou repetir. Fala, cuidado com aqueles que massageiam o ego, faz um cafuné, daqueles que, na verdade, precisariam se arrepender e crer em Jesus. As plateias podem se emocionar, chorar, voltar para casa satisfeitas, como se tivessem participado de uma boa terapia, mas não são transformadas como Deus pretendia, pois não são expostas ao verdadeiro Evangelho, aquele que fala, todos pecaram e são carentes da graça de Deus, da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. Se eu chegasse para vocês aqui e falasse, olha, vocês são lindos, e vocês são. Falei isso para o Enéas quinta-feira, ficou todo cheio, né? Mas tudo bem. Vocês são lindos, Deus ama vocês. Ele ama tanto vocês, que Ele vai olhar com muita graça e misericórdia para com os seus deslizes, os seus erros. Ele ama vocês acima de tudo. Amém? Amém. Vou para casa em nuvens, mas quando Jesus voltar e vai separar bodes e ovelhas, que desculpa você vai dar? Esses líderes eu sei onde eles vão estar. Mas e você que foi ingênuo, que ouviu e deu ouvidos e deixou que o teu coração fosse embevecido, não sei se a palavra está certa, dessas coisas, né? Por isso, engana o coração dos ingênuos. Cuidado, não seja ingênuo, aprenda a discernir os sinais que vêm do céu e aqueles que vêm diretamente do inferno. Imaginem quão suaves e quão doces soaram as palavras da serpente a Eva. Dá para imaginar isso? É a mesma coisa. Essa semana eu estava falando com uma menina, a gente falou disso. Ela escutava algumas coisas, escutava a voz, e a gente falou, você consegue saber que essa voz, de onde vem? Não, sei lá, acho que é da minha cabeça. A serpente é a mesma. Tem outros trajes, outras formas. Mas agora Paulo entra então com encorajamento, depois do alerta que ele dá. Amém? No versículo 19 ele fala, todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Glória a Deus por isso. Por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom. E sejam sem malícia com relação ao que é mal. Né? Ou seja, Paulo sabe que eles estão ali firmes. Dentro do conhecimento que eles têm, eles estão firmes. E eu passei todo aqui, né? Por isso ele falou, desde o A a Z do Evangelho, ele foi passando, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, e depois ele começou a tratar as implicações para a vida prática, como a gente viu, né? Então ele sabia que eles estavam bem, mas a sutileza do inimigo é muito grande. Então, ele estava falando aqui. Por isso, ele complementa as duas exortações aqui com isso. Ele fala, sejam sábios, muito seguros, prudentes, afeiçoados ao bem, e reconheçam o bem, amem e sigam, e sejam sem malícia, sejam puros,
Permaneçam livres, distantes do mal, a ponto de fugir de qualquer experiência. Na Bíblia Viva, né, a gente encontra, tem a Bíblia Viva e tem a Nova Bíblia Viva, quase a mesma coisa, só muda uma palavra ali, né? Ele fala, eu quero que vocês permaneçam sempre muito seguros a respeito do que é correto, muito seguros. Você sabe que está certo? Fala, pô, eu li um negócio aqui. Cara, não questiona isso daqui, porque esses com vozes suaves e bajulação, o que eles estão? Para eles terem algum tipo de... como é a palavra que está me fugindo aqui? Legitimidade, isso, legitimidade, eles têm que deslegitimar isso aqui. E aí eles começam a dar você precisa ter uma interpretação contemporânea, né? Você precisa ver isso à luz das novas realidades. Então tem coisas aqui que não se aplica mais, ou seja, para poder encaixar o que eles estão vendendo, o que está aqui, que a gente entende que é a palavra de Deus, que é imutável, porque você vê que Paulo escreveu há 2000 anos atrás e estava acontecendo lá, e está acontecendo aqui igual, muda só a cor do traje, né? Muda o tamanho do cabelo, mas o coração do homem é o mesmo, aquele que fala lá, extremamente corrupto, é o mesmo, né? Então essas verdades são inquestionáveis, inquestionáveis. Por isso fala aqui, eu quero que vocês permaneçam sempre seguros a respeito disso, não fiquem escutando conversa mole, e vivam livres de qualquer erro, ou livres de qualquer mal, se você pega a nova Bíblia Viva ou a velha Bíblia Viva. Ela só muda isso. Mas é a mesma coisa. Livre-se de qualquer tipo de conversinha mole. Amém? Tudo bem? E aí ele fala. No comentário do John Stott dá para a gente ele sugere 3 testes que a gente possa fazer. Né? Nós podemos fazer qualquer coisa que aconteça, Você está escutando lá, você entrou lá no YouTube e apareceu lá o Zezinho Mojica. Tomara que não exista nenhum com esse nome. Zezinho Mojica, uau, que gostoso. Nossa, ele falou, meu coração ficou... Mas o que ele falou? Que versículo que ele usou? Ah, isso pega. Que versículo que ele usou? Não, ele usou o versículo tal. Mas o que diz o versículo tal? Fala tal, tal, tal. Mas como é que ele usou? Para onde ele levou aquele versículo? Está entendendo? Então, o Stott fala de 3 testes. Fala um teste bíblico, um teste cristológico e um teste moral, que podem ser expressos também com 3 perguntas. E as 3 perguntas que ele põe, a primeira é essa. É um ensino que concorda com a minha Bíblia? Ou seja, o cara falou tal coisa. E de vez em quando, eu sou humano também. De vez em quando eu estou escutando uma coisa, põe lá um pastor, vou falar de Romanos 16. Vai, pegar um exemplo aqui. Põe lá, Romanos 16 lá no YouTube. E aí vem lá 15 pastores lá falando. Né? O que os caras estão falando disso? Aí você escuta, tem coisa bacana, tem coisa que você pode... Mas tem coisa que você escuta e fala, mas... Aí você pega aqui. O que o texto está dizendo? O cara está falando uma coisa totalmente diferente, descarta. O que Paulo falou? Fique longe dele, corta na raiz. Falou uma besteira, corta na raiz. Não corra o risco de escutar mais besteiras. Né? Ok? A segunda é para a glória do Senhor Jesus. Interessante. Está levando Jesus? Ou está falando, ou é mais uma terapia, como fala? Humanista. Né? Faça assim, faça assado. Seja forte. Cuidado com não sei o quê, né? Então, é para a glória do Senhor Jesus. E a terceira, que é essa então a bíblica cristológica, e a terceira é moral. Promove o bem geral ou promove o meu bem apenas? É um teste simples. Alguns de vocês gostam muito de pôr lá nos grupos, lá, todo dia... que esse dia vai ser maravilhoso e tal. Glória a Deus por isso, eu também, né? Gosto dessa injeção, né? Mas de vez em quando é bom ver aquela notinha de rodapé, que normalmente lá tem, de vez em quando vem lá, Joaninha Lopes. Aí você, só por curiosidade, vai não precisa ir nem no chat GPT, que hoje a gente tem essa possibilidade, é muito bom, né? E
Agora, né, o coisa tem o Copilot, né? Você pode pôr lá e ele te manda, te dá a ficha inteira lá. Mas vai lá no Google, fala Joaninha Lopes. Aí você vê se é cristã. Muitos desses pensadores são espíritas, né? Então, a gente tem que ver a fonte para saber se a gente está disseminando algo que é verdadeiro, que passa por essas três perguntas aqui, ou se é mais um engano que a gente está ajudando a reverberar. Amém? É um teste simples. Por favor, tenham isso. Tira uma foto, escreve, usa isso no dia a dia. Amém? E aí Paulo segue dizendo aqui, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés, dos pés de vocês. Interessante, por que ele põe Satanás aqui? Ele não falou de Satanás o livro inteiro, a carta inteira. Mas porque aqui ele sente que é onde o inimigo nos pega. É aqui, na palavra sutil, naquela palavra de encorajamento. O que a serpente falou para Eva? Querida, você é 10. Você é inteligente, você é bonita, você é saudável. O que Deus não quer, e aí vem a coisa, é que você tenha liberdade plena para desenvolver a sua soberania, a sua inteligência, tudo que Ele te deu, né? E aí a Eva falou com Adão, e o Adão, tontão, sentiu a mesma coisa. A sedução foi para os dois, né? Ok? Então, esse inimigo, ele usa as mesmas ferramentas até hoje. Quer ter as 3 artimanhas dele? Vai para a tentação de Jesus. Pega lá as três pegadinhas que ele tentou fazer para Jesus. É a que ele tenta com você, comigo. Guarda alta. Mas Paulo está falando aqui, está dando esperança. Fala, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo do pé de vocês. Ou seja, Deus vai colocar ele embaixo do nosso pé. Tá? Então, ele não quer que seus leitores fiquem com a mínima dúvida quanto ao desfecho da história. A gente já conhece o fim da história. Por isso a gente não precisa ficar preocupado com o inimigo. Né? Okay? Porque o triunfo do bem é certo. O bem contra o mal. Por trás da atuação dos falsos mestres, ele vê a atuação de Satanás. Mas está plenamente convencido de que o diabo será destronado no final. Tá? O Stott ainda comenta que pode parecer incompatível que o Deus da paz vai esmagar o que seja, né? No caso aqui, o ser, o Satanás. Mas o Deus da paz não quer saber de conchavos com o diabo, ele não quer papo com o diabo. Somente com a destruição do mal é que a verdadeira paz vai ser alcançada. E a gente tem essa esperança. Amém? Que a gente fique com isso bem claro. E aí é interessante que Paulo tenta mais uma vez terminar a carta. Né? Ele fala aqui, a graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Amém e amém. Só que não, ele não terminou. Ele continua um pouquinho mais e vamos tentar fazer rápido essa última parte aqui, essas 2 últimas. Então, um alerta a favor da unidade. Ele honra os colaboradores como uma parte da comunhão. Versículo 21, ele fala de Timóteo. Meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosípatro, bonito esse. Meus parentes. Podia ser conterrâneos, né? Ok? Mas estavam lá com ele. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Interessante isso aqui. Paulo, então, quem é Tércio? Então, essa carta que a gente está lendo não é de Paulo, é de Tércio? Tércio devia ser um amanuense. Você sabe que a vida inteira eu pensei errado essa palavra, que na minha cabeça era amanuente, né? Mas não, está errado. Eu vi aí eu vi no dicionário lá, amanuense. Não sei se foi a pagamento ou não, se ele era membro da igreja de Corinto e ele gentilmente ficou lá ajudando Paulo a escrever essa carta. E Paulo deve ter falado, olha, põe aí sua saudação, né? Por isso ele fez. Então, o que está mostrando aqui Paulo com isso? Ele menciona companheiros de missão, começando pelo discípulo amado dele lá, o Timóteo, que anda com ele desde a adolescência, tá? Mostrando que o ministério cristão não é solitário,
mas é comunitário e colaborativo. Cada nome é testemunho da graça de Deus operando por meio de pessoas comuns, como eu e você. Semana passada a gente falou do porteiro, né? Do recepcionista, que mudou a vida do Billy Graham. Ele veio na igreja, imagina aqui, quem não estava domingo passado, teve lá uma campanha, 2 meninos chegaram, 15 anos chegaram na porta e não tinha lugar. Eles resolveram ir embora. Mas o rapaz estava na recepção e falou, não vou deixar eles ir embora. Ele foi atrás deles na rua, trouxe e falou, não, mas não tem lugar, não, a gente vai dar um jeitinho. Entrou com eles de novo, achou um lugar, eles ficaram e naquele dia eles aceitaram a Cristo. Isso mudou a vida deles. E mudou a vida de muitas pessoas. Billy Graham foi o maior evangelista de todo o tempo. Amém? Qual foi o herói da história? Foi o cabeção, foi o pastor, o próprio Billy Graham, que foi o herói também, mas naquele evento, o grande herói foi o recepcionista. Estou vendo a Vera lá, hoje, né? Podia ser qualquer um de nós, pessoas normais, e Paulo está nomeando elas aqui, está falando do Tércio, e ele segue aqui falando Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos. Se Gaio devia ser um cara rico, devia ter uma casa grande, e recebia todo mundo ali, Paulo devia estar ali, na casa dele. Erasto, administrador da cidade, veja que gente rica, gente pobre, escravo, gente de todo tipo. E nosso irmão Quarto envia-lhe saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Tentou mais uma vez terminar. Amém? Todos cooperando para o bem maior, que é a obra do reino, que começa aqui na terra e vai até a eternidade. Mas ele ainda tem mais um pouco. Ele vai terminar, então, depois de tudo que ele falou, com uma glória a Deus. Ele está realmente terminando a carta dele, e ele vai fazer aqui, escrevendo o que é chamado de uma doxologia, o nome técnico disso aqui. Doxologia é como se fosse um hino de louvor espontâneo e solene, que brota do coração diante da grandeza de Deus. Encerrando a reflexão com uma adoração. Uma doxologia surge quando nossa boca não consegue ficar calada diante da grandeza de Deus. E é o que ele vai fazer aqui. Depois de tudo que ele falou, ele quer fazer, então, terminar com essa adoração. Versículo 25 fala assim, ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus. Vamos ver por partes aqui, né? Poder de Deus, aqui é quem confirma os crentes, ele tem poder para confirmar, ou seja, ele sabe que aqueles crentes tinham aceitado a Jesus, mas quem pode manter eles firmes ali? Só o poder do Evangelho. Paulo faz questão de lembrar isso logo no início da carta. Se você lembra, estou trazendo aqui 2 versículos aqui logo no finalzinho, quando ele fala, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio a fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se nós cremos no Evangelho, Deus opera com poder por meio dele em nós, amém? É o que Paulo aqui está tentando trazer. E ele continua então falando, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno. Para quê? Para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Revelação do mistério que estava oculto. Qual o mistério que estava oculto? Todo o plano de salvação. Todo o plano de salvação. Os judeus sabiam do Messias, eles esperavam o Messias, a revelação. Mas eles não entendiam que esse Messias tinha que morrer. A cruz, portanto, está no centro desse mistério. E foi sendo revelada. E hoje a gente tem esse conhecimento. Amém? E aí o último versículo fala, ao único Deus sábio seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus. Amém. Amém. O fim de toda pregação, ministério, vida cristã é glorificar a Deus. Nossa adoração e missão são inseparáveis.
E eu queria terminar isso daqui só com 3 pontos de recordação disso que a gente viu. Tá? E é isso que estava no coração de Paulo. O primeiro deles é: zele pela unidade. Zele pela unidade. Não deixe que faltem os seus ensinos, vaidades pessoais, disputas, destruam aquilo que Cristo comprou com o seu sangue. Façam valer a pena. Cuidado com as palavras suaves. Cuidado com os discursos que soam empáticos, é uma palavra da moda, mas que só massageiam o nosso ego. Confronte toda a mensagem com a Bíblia. E, na dúvida, seja radical, mantenha a distância. Toda voz que você tiver, tudo esteja baseada no Evangelho. Amém? Zele pela unidade. Segundo ponto é: valorize a comunhão. Valorize a comunhão. Ninguém serve sozinho. O reino de Deus é feito de irmãos e irmãs que caminham lado a lado. Amém? Nunca se esqueça de valorizar quem caminha com você. Nunca se esqueça. É mais bonito, é menos bonito, é narigudo, como eu, ou não, é loiro, é moreno, é negro, tem cabelo, não tem cabelo, é pobre, é rico. Valorize o que os irmãos fazem, certo? E o último ponto é esse aqui: viva para a glória de Deus. Final da história não é sobre nós, não sei se você sabe disso, mas é sobre o único e sábio Deus revelado, Jesus Cristo. Ele é o começo, o meio e o fim, como o João trouxe para nós hoje aqui, da sua fé. E ele é o melhor que pode acontecer na nossa vida. O Evangelho não é apenas a porta de entrada da vida cristã, mas é também o caminho pelo qual nós seguimos. Que a gente possa ser grato a Deus por ter nos trazido até aqui. Não só hoje, mas na nossa vida. E pensando nisso, eu estava agradecendo a Deus outro dia justamente por isso. Ele me pediu, por caminhos que Deus tem, para que eu estivesse aqui, na frente de vocês, nesse momento. E, como o Flávio falou, eu não sei onde eu estaria se não fosse esse convite. Eu não sei qual é a sua história, mas não deixe que nada possa te separar do amor de Jesus. Fecha teus olhos, vamos orar. Eu não sei o que você aprendeu com essa carta. Essa é a 31ª mensagem. E eu posso dizer para vocês aquilo que eu aprendi daqui. Eu aprendi que uma das coisas que Deus falou ao meu coração e que eu queria que você tivesse muito claro, a gente tem falado disso nas quintas-feiras. Eu não preciso de selo de aprovação de mais ninguém, porque Deus me deu um selo de aprovação. Não porque eu sou bonito, não porque eu sou corintiano, não porque eu sou gordo, não porque eu sou velho, mas porque eu falei: eu aceito o sangue de Jesus. Eu reconheço que sou pecador. Que essa verdade, que você é um pecador, e como se fosse um alcoólico, não alcoólatra, mas um alcoólico, que sempre tem que estar lembrando, fala: eu continuo alcoólico, e eu só estou aqui pela misericórdia de Deus. Nós podemos dizer assim: eu, se deixar, ainda peco. Eu sou pecador. Mas graças ao poder de Deus,
graças à graça, eu pude reconhecer a minha pequenez, a minha impossibilidade de chegar ao céu sem Ele. E eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você tem essa certeza, eu queria que você, nesse momento, desse graças a Deus junto comigo. Fala, graças, Senhor. Graças, Senhor. Porque sem Ti eu não seria mais ninguém. Onde eu estaria se não fossem as Tuas palavras? Senhor, preserva a nossa vida, a vida de cada um aqui, Senhor. Que a gente não venha escorregar, não venha vacilar, não venha a derivar nem para a esquerda nem para a direita, Senhor. Mas nos mantenhamos firmes diante de Ti, na Tua presença. Sabendo que o mundo não nos ama, mas nós não precisamos do amor do mundo, Senhor. Nós precisamos do Teu amor. E eu sei que o Senhor nos ama, Senhor, e por isso nós estamos contentes. Nos dá a cada dia a possibilidade de defender a verdade, de expor a verdade ao mundo, para poder conquistar algumas pessoas, Senhor, que ainda estão enganadas. E sobretudo, Pai, nos dá a força, nos dá a sabedoria, nos dá o entendimento para nos protegermos, Pai, contra as ciladas do inimigo dentro da nossa própria casa, Senhor. Dentro da Tua igreja, dentro do chamado evangelicalismo, Senhor. Nos ajuda a reconhecer a palavra que vem de Ti, do Teu Espírito. E nos afastarmos de toda palavra que vem do inimigo, Pai. Que a gente possa Te honrar a cada dia da nossa vida, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.